Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Graziela Ducati, eu sou mãe do Pedro. Essa é minha mais nova profissão, denominação, onde quer que eu vá, com quem quer que eu converse. Por quê? O Pedro é uma criança que tem amiotrofia espinhal progressiva do tipo 1, é uma doença degenerativa de origem genética e o Pedro mudou muito a minha vida. Me trouxe novos valores, redimensionou os meus problemas. Para quem não conhece a doença, o Pedro respira através de aparelhos, se alimenta através de uma sonda, não se movimenta. E depois da vinda do Pedro, eu parei de trabalhar e passei a viver cuidando dele. Enquanto ele era bebê, né, a gente teve o diagnóstico dele quando ele tinha 3 meses. Ele internou por volta de 5 meses, realizou a traqueostomia com 7 meses e veio para casa com 8 meses. Em sistema de home care, então eu tenho uma UTI em casa. E desde então ele passou a realizar todas as terapias que vocês podem imaginar em casa: fisioterapia motora, respiratória, fono, terapia ocupacional, fono de comunicação alternativa. E eu passei a viver em torno desses cuidados com ele, até que o Pedro foi crescendo, como o cognitivo dele é preservado, eu me senti na obrigação, né, de que ele levasse uma vida normal. E aí a gente começa a falar sobre inclusão, levar o Pedro à escola, fazer o Pedro conhecer o mundo, conhecer as pessoas, e a gente passa a enfrentar uma série de preconceitos e desafios. Por mais que a situação hoje seja muito diferente de 20 anos atrás, o Brasil é um país que, não sei se eu posso dizer que ainda engatinha no que a gente diz respeito à inclusão, né? É tudo muito difícil, a acessibilidade é muito difícil, e eu costumo dizer que a inclusão começa em casa, né? E eu vou explicar por que eu digo que a inclusão começa em casa. Primeiro, porque eu tenho contato com algumas famílias, né? Conheço algumas realidades, algumas parecidas com a minha e outras muito diferentes da minha. E tem muitas crianças que, só por conta da própria deficiência, diferentes até da patologia do Pedro, são crianças que ficam presas em casa por uma série de motivos. Às vezes a família não tem condições de sair com aquela criança por falta de uma cadeira de roda, porque hoje em dia uma cadeira de roda custa muito caro, é muito difícil a acessibilidade, porque nós não temos calçadas nas ruas em condições dessa criança sair, né? Então, às vezes você fala, eu quero levar meu filho até o shopping, eu quero levar meu filho num teatro, mas como eu vou? Né? Eu vou de ônibus. E se você ouvir os relatos das mães, é muito difícil você conseguir sair de casa com uma criança numa cadeira de roda e pegar um ônibus e enfrentar as calçadas. A minha rua, por exemplo, é uma rua que praticamente não tem calçada para se andar com uma cadeira de rodas. Então, imagina ir a uma escola, né? Seja ela uma escola do estado, seja ela uma escola particular, você se depara com um professor que não está preparado para lidar com o seu filho, seja qual patologia for, e quem conhece melhor o seu filho é você mesmo, né? Somos nós, as mães. E aonde você vê um progresso em inclusão, você pode ter certeza que por trás desse progresso existe ou uma pessoa com deficiência ou um familiar, né? Essa luta sempre é feita por nós. Não existe uma pessoa que não tem um parente ou que não é portador que levantou essa bandeira, né? Ela é sempre encabeçada por nós, né? A sociedade, as pessoas que não têm uma pessoa com deficiência na família, dificilmente você vai até um shopping
e vê alguém parando numa vaga com deficiente e uma pessoa que não tem um deficiente na família brigando para que aquela pessoa não pare naquela vaga. Isso não acontece. Isso acontece com a gente. Então, você vê as famílias que têm o deficiente indignadas com aquela situação. Na escola, meu filho vai à escola. Então, existe toda uma preocupação nossa em providenciar um material, em ajudar para que ele consiga participar das atividades. Existe todo um empenho do colégio também, mas sem a nossa ajuda, isso seria impossível. E não, isso não é uma crítica à escola, óbvio, né? Mas não existe um preparo, né? E essa dificuldade é uma dificuldade geral. Se você olhar para as outras patologias, síndrome de Down, autismo e por aí vai, esse relato não é um relato exclusivo meu. É um relato de todas as famílias, desde a deficiência em menor grau à maior complexidade. Então, o que as pessoas precisam mesmo é se conscientizar que o Brasil é um país que a expectativa de vida aumentou, né? As pessoas estão ficando mais velhas, estão morrendo mais tarde. E as pessoas têm que parar e pensar um pouquinho. Você nasce necessitando dos cuidados de alguém e com certeza vai precisar dos cuidados de alguém quando ficar mais velho, né? Seja de alguém para te ajudar a tomar um banho, seja de alguém para te ajudar a se alimentar. E talvez, né, se você não morrer de um infarto, se você não morrer num acidente, talvez você tenha alguma doença que te impossibilite de realizar tarefas e alguém tenha que fazê-la por você. Talvez você fique numa cadeira de rodas. E talvez aí você passe a conhecer um pouco esse universo que as pessoas com deficiência conhecem. Às vezes desde que nascem e muitas vezes por algum acontecimento da vida. E então a palavra, acho que eu costumo usar muito, é a empatia. Quando a gente consegue olhar para o outro, entender a situação do outro e ver que quando a gente fala que a sociedade precisa entender as pessoas com deficiência de uma outra forma, essa sociedade é você, sou eu. Essa sociedade não está longe. Essa sociedade está em nós. E a gente tem que acordar para isso. Né? Uma escola que está preparada para receber uma criança com deficiência, ela está muito mais preparada para olhar para o seu filho. Ela é muito mais sensível para isso, ela tem muito mais empatia para lidar com teu filho. A sociedade que está preparada para a inclusão, ela é muito mais sensível para lidar com qualquer tipo de cidadão. Só que as pessoas costumam achar que nós, mães, as pessoas que vivem com as pessoas com deficiência, são pessoas cheias de mimimi, barraqueiras e que são as minorias, né? E as minorias acabam ficando de lado, porque como não é a necessidade do todo, então a gente que fica em casa, a gente que não vá ao cinema, a gente que não vá ao teatro, a gente que não use o transporte público, a gente que pare de reclamar, a gente que nos coloca. Tem muita gente que acha assim, você que se coloque no seu lugar, né? O seu filho que não vai à escola porque ele é doente, né? E essa mentalidade tem que mudar. As pessoas têm que ter a mente um pouquinho mais aberta. E é isso. Esse acho que é o meu recadinho. Beijo.